sabe quando amor que se multiplica? Quem nunca sonhou isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ser o grande Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ser o grande Mulher Maravilha. Boa noite, pessoal! Já estava com saudade! Boa noite, sejam muito bem-vindos à Janela da Pachuca. Hoje uma conversa muito bacana com Raquel Leitão. Como vocês estão? Estão bem? Icodazzi, obrigada! Amigo, parceiro de sempre, muito obrigada pela sua participação. Vamos chamar a nossa convidada. Vamos lá. Hoje bem bacana. Falar sobre autoestima, reconhecer quem você é, valorizar quem você é. E aí? Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda à Janela da Pachuca! Obrigada! Como que Que você tá, minha felicidade, meu amiga Deus! querida? Fale! Quanto tempo! Meu Deus do céu! Tô bem, graças a Deus. É? Muito feliz com esse convite. Tudo dando certo. Que bom! E você, como você tá, né? Quanto tempo? Então, já alguns a gente só fica online, né? Presencial mesmo, assim, de dar aquele abraço quentinho. Faz tempo que a gente não se encontra, mas em breve, né? Vamos marcar Com aí o certeza. nosso café, né? Com a nossa melhor Tem cozinheira. que ter um café. Ó, o cafezinho cremoso já tá aqui. Eu acho que travou. O que você falou do café? Eita, o cafezinho cremoso já tá aqui para acompanhar a gente nessa live. O meu tá aqui, o meu tá aqui, o meu tá aqui. O meu tá aqui. Aí, Tintim. Muito feliz, lisonjeada com a sua presença. Você sabe o quanto você é importante. Você acompanhou todo o começo da Doutora Pachuca, né? conhecer a Pachuca no Temos muitas início. histórias juntas, né? A Pachuca conheceu a Vareta no início também. Só momentos assim que boas lembranças, né? Histórias boas que a gente vai levar lá para frente. Deixa eu só dar um Com oizinho aqui pro certeza. pessoal. A Laê, a P Que entrou, seja lindo. bem-vindo. Débora Silas, você pode Bem-vindos. falar também, tá, Raquelzinha? Bem-vindo, Débora. W Bafili entrou, seja Ah, meu bem-vindo. marido. Seja bem-vindo, Bem-vindo, marido. Senhor Leitão. Cuida bem dessa garota, viu, senhor Leitão? Ela é preciosa. Cuida dela. Bia, André bem-vinda. Monção, bem-vindo. Patatá Criança, seja bem-vindo. Doutora Doutora Pimenta Pimenta. Rosa, somos um coração, tamo juntos, seja O bem-vindo. Wagner Matias, boa noite, bem-vindo. Boa Boa noite. Olha, noite, bastante Débora. gente, hein? Para Que ver, lindos! presenciar nossa conversa. Débora, Olha! Tami, gente, bem-vinda. Bia Chagas. Oi, a Lid. Renan, Oi, Lid, meu bem-vindo. amor, amiga. Nossa, Deus me dá cada presente na minha vida, sabe? Assim, que a Lid é uma amiga nova de projetos, assim, bem É, bacanas que eu quero colocar. aham, A doutora Vareta também. Doutora Pimenta Rosa, você que é linda, a Tami, maravilhosa, meu linda. amor. Me convida para o seu quadro, Pimenta Rosa. Vamos conversar. Ninguém me convida, sabe? Para conversar, fazer alguma coisa assim. Eu acho que eu tô carente hoje. Poxa, Você também é carente. olha, minha cunhada Tami ali, bem-vinda. Olha quanta gente legal! Sejam Que todos lindo, muito muito bem-vindos. A gente bem-vindos. sabe que esse horário, né, de final de noite é bem complicadinho para o pessoal, Sim, que é horário de descansar, botar a casa em ordem, cuidar dos filhos, marido e tudo mais.
Mas vamos lá, né? A Verdade. gente tem que Vamos lá. separar um momento pra gente, sempre, né? A gente tem que procurar reservar um tempinho para o nosso cuidado, para a gente realmente se cuidar, né? Se olhar, que é isso o nosso tema A de gente vai hoje, né? falar hoje Tá? sobre O que que se você está falando, olhar de Ana? uma forma melhor, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Doutora Vareta, Raquel Leitão, a senhora Leitão. Ai, ficou tão bonito, senhora Leitão, viu? Ficou Ficou chique, muito. né? Caiu muito bem, caiu muito bem. Adorei, eu adorei. Também, também. Raquelzinha fez parte da ONG Risalhaços, né, Raquel? Como doutora Vareta, Sim, certo? doutora Vareta. Sim. E como que Iniciei, surgiu? né, nos risalhaços. Uhum. Na verdade, foi um momento até de encontro. Eu acho que entrar para um grupo de palhaços foi um primeiro passo de ousadia para começar a ser uma pessoa com menos medo, né? Porque quando a gente é um palhaço, a gente tem o narizinho ali para nos proteger de alguma forma. Então a gente consegue se soltar bem mais fácil. Então foi o meu primeiro passo assim de ousadia mesmo, foi entrando para os risalhaços. Primeiro Ex- passo para começar a me conhecer melhor, né? E também juntou a vontade de ajudar pessoas, porque foi um tempo muito bom, onde a gente pôde visitar muita gente, asilos, hospitais, e foi incrível demais. Isso é muito bom, né? Qual asilo que você Eu fez? conhecer vocês. Qual que você fez? O asilo? Do quê? O De ações asilo? Ou com o foi risalhaço, com o o lá ONG no centro? Risalhaço. Uhum. Foi um lá do centro. Teve um que eles era recém-aberto. Eu não lembro o nome. A Você gente fez com fez a uma doutora Xereta, participação né? lá. Beijo, doutora Xereta. Oi, a doutora Nossa eterna Xereta, líder. Eterna líder, doutora maravilhosa. Xereta, E maravilhosa. também com a Letícia, né? É Maravilhosa também. verdade, é verdade. E a doutora Vareta, de onde surgiu esse nominho? Esse nominho, pela minha magreza, minha gente. Então eu peguei e tinha que ressaltar algo que ressaltava em mim. Eu estava o quê? Acho que uns 15 quilos mais magra, então pensa. Caiu super bem, doutora Vareta, esse nome. Já começou aí a aceitação. É verdade? Exatamente, exatamente. Deixa eu Já só dar uma começou olhadinha aí. aqui. Deixa eu Aí só surgiu a salientar que doutora estamos de Vareta. azul, né, Raquelzinha? E Estamos de azul para a gente promover e bater o martelo da necessidade da conscientização dos homens ao cuidado ao câncer de próstata. Não agora em novembro, que em novembro ergue-se a bandeira, as pessoas se comentam mais, né, sobre o Novembro Azul, que é relacionado ao câncer de próstata. Homens, se cuidem, a prevenção é o melhor remédio. Tô com certo? certeza. Estamos de Aí o azul. recado. Tá deixado Se o recado. cuidem. É É só um se ato de cuidar. amor, né? Fazer esses testes de prevenção é um ato de amor assim mesmo. Então, É homens, não verdade. tenham medo. É Se verdade. cuidem. E o seu lado voluntariado sempre fluiu, né? Você comentou agora, falou que assim, que tinha vontade, né? Mas tinha aquele receio, aquele medinho que o Sim. nariz nos proporciona, né? A Eu digo que ele é enfrentar mágico, né? Ele é mágico a partir do momento que a o gente se nosso conecta a narizinho ele mágico. e ele faz coisas maravilhosas na vida da gente. Mas você também sempre teve a vontade de fazer o voluntariado, de fazer o diferencial, de fazer o diferente na realidade, né? Você fez um projeto, né? Você participou em Bragança. Conta pra gente como foi, que eu acho Em lindo Bragança, tudo isso. ai, foi lindo. Conta Em pra gente. Bragança a gente morava numa comunidade e a gente conseguia participar, atender nessa comunidade, né? Tinha um Uhum. projeto lá, o Projeto Filhos, e esse projeto ele conseguia ministrar aulas para as crianças. Todo mundo era voluntário, né? Os professores. Eles tinham aula de dança, de luta, de música, inglês, toda uma assistência mesmo. A gente conseguia fazer visitações nas famílias, participar com eles. Teve aniversário de pessoas que a gente ia lá e cantava, já levamos um bolinho. E Então todos foi. desconhecidos. Oi? Pessoas desconhecidos, comunidade totalmente desconhecida. Desconhecidos.
Eu fui para lá, eu não conhecia, não conhecia a galera nem que eu ia morar, conhecia de relance algumas pessoas de ter visto uma vez ou outra, e acabou acontecendo. A gente foi, a gente se dedicou, aí lá eu fiquei 1 ano e 2 meses morando nesse lugar. Nossa. Aí dei aula, dava aula de reforço para as crianças, tinha os meus aluninhos desde pequenininhos a adolescentes. Foi um tempo assim muito gostoso, né? De se dedicar mesmo ao outro e E, aprender muito com eles. e vivendo de doação. Ela era um projeto totalmente voluntário para manter o Desde lugar, a o gente custo de fazer a vida. arrecadação para montar a cesta básica para as famílias. E era Certo. muito o coração das pessoas mesmo disponível a nos ajudar nesse projeto. Ah, essencial, né? Projeto lindo, lindo, lindo. Uhum, E você tem lindo demais. contato com essas pessoas? Tem contato. Geralmente, quando a gente vai lá, a gente tenta, quando vai para Bragança, ver um ou outro na rua, já estão grandes os aluninhos. Alguns ainda a gente consegue ver pela internet, né? Graças a Deus tem internet aí para ajudar. Sim, Mas sim. quando eu saí de lá foi com o coração doendo, né? Você acostuma a participar, estar com as Se pessoas. apega, Eles né? vinham, pedem conselho, porque todo ser humano precisa de outro ser humano. E quando você está ali para aconselhar, eu pensava assim, eu vou aconselhar da forma que eu gostaria de ser aconselhada quando eu era uma adolescente. Então, era muito gostoso fazer parte disso, sabe? Poder ajudar as meninas quando entrava em alguma crise, alguma coisa, até mesmo de identidade, de quem sou eu, não tem valor. E a gente que está ali, eles confiavam em abrir o coração. Então, foi muito, muito intenso, muito bom, Eram me transformou demais. bacana. Eram pessoas neutras, né? Você é aquela coisa, não é parente, né? Então as pessoas E acabam tendo mais abrindo mais o confiança de coração, se né? abrir, né? De desabafar. Uhum. Rita Verdade. de Cássia Couto, boa Boa noite, minha noite. amiga querida. Isso aí, Raquelzinha, se hidrate. Paulinho, Papai Noel entrou. Papai Noel! Ó, estamos Papai chegando. Papai Noel, quero Noel! fazer uma live com você. Me chama no direct. Vamos fazer uma live em dezembro, né? Eu acho que tá bem Tem que apropriado, ser. dezembro, Papai Noel. Me O chama no Papai direct, Noel. Paulinho, Papai Noel. Quero conversar com você, por favor. Hoje a gente vai falar a beleza de se olhar como a gente é de verdade, Hum, aceitando todos os defeitos, sem aceitando as filtro. qualidades também, né? Sim, Porque é difícil também. aceitar as qualidades, não é? Às vezes a Uhum. gente acha que está sendo metida porque está valorizando uma qualidade, não Você é? tá se Concorda? amando? Nossa, que metida. Me amarra, eu, hein? Nossa, tá se achando, né? Nossa, aquela ali se acha demais. Não é, ela tá valorizando o que ela acha que ela tem de melhor. Eu acho que todo serzinho, né, ele precisava se olhar com amor, com respeito e ver que todo mundo é um ser tão especial, né? Tão desejado que criado pelo Papai do Céu, independente de religião, a gente tem que se amar e agradecer por estar vivo, certo? Eita, a minha convidada caiu, vamos lá chamar ela. Arthur Galvão, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos lá, chamar minha querida novamente. Cadê? Raquelzinha. A internet não está ajudando a gente hoje. Vamos lá, vamos conversar. A beleza de sermos quem somos, né? Assunto muito sério e muito gostoso hoje. Cadê minha amiga? Ah, internet, vamos ajudar a gente aí. Vamos lá. Vamos, senhora Leitão. Seja bem-vinda, Nádia Lacerda. Chama, chama. Vamos lá.
Coisas de internet, né? Deixa, faz umas coisas com a gente. Raquelzinha, estamos te esperando. E aí, Tá tudo bem? Caiu, levantou. voltei. Caí, levantei. São coisas da vida, coisas de internet, não é? A internet querendo atrapalhar o glamour da nossa live aqui. Mas ela acha que pode, né? Ela acha. O meu tripé hoje também tá uma coisinha de Jesus aqui derrubando, mas a gente Permanece em pé. porque Se somos levanta. mulheres maravilhas. Mulheres Maravilhas, com Nada toda não nos certeza. derruba. A gente pode Não até derruba, cair, mas a gente pode até levanta cair. a coroa Isso. e vamos embora. Cai não, e cai não. E levanta e cai de novo, e A levanta gente de novo. tropeça, a gente não chega a cair, né? Isso. Não chega a cair. Então vamos lá para as nossas Ai, vamos. perguntas. Deixa eu só começar que hoje eu dei uma estudada, né, que conversar com a senhora Leitão. A senhora Leitão, ela é extremamente uma pessoa que estuda muito, uma pessoa focada. Então, só para começar, ninguém é isento da baixa autoestima. Se você se sente que tem, não, todo mundo tem, né? Só que tem Todo mundo pessoas tem. que Em algum conseguem nível. lidar de forma diferente, mas todos nós temos. Então ninguém está isento da baixa autoestima, certo? Verdade. Certo. Eu estudei bastante, Também, viu? Eu espero olha, não te essa decepcionar. Pachuca. A doutora Patiuca, ela tá dedicada. Eu não posso fazer feito com a senhora Leitão, né? Tem que fazer bonito, imagina. Vamos lá. Você acredita, Raquel, que o medo, ele nos impede de vivermos em paz com o nosso eu? Com certeza. Porque em partes tem a parte boa do medo, né? Porque se a gente não tivesse medo, ele é um sentimento natural, uma reação natural do nosso corpo, diante de algumas situações. Então, o medo acaba sendo uma trava boa, e dependendo da situação, porque nos impede de fazer coisas sem pensar, né? E algumas vezes, coisas que colocariam a gente em risco. Mas quando o medo entra para um nível de começar a atrapalhar muito a sua vida, aí ele passa a ser algo muito prejudicial. Por quê? Quando o medo trava, Ele vai né? barrando a pessoa, vira uma trava, então você fica com medo de muita coisa, né? Tem gente que desenvolve fobias, que é um medo exagerado de algumas coisas, e para tudo isso tem um tratamento, mas quando a gente olha para o medo, ele pode nos impedir, que nem uma vez eu comentei esses dias no meu story, de viver coisas, lembranças incríveis. De coisas que você para ali e você entende, não, eu preciso enfrentar esse medo. Se você enfrenta, se é um medo que não vai pôr em risco a sua vida, e você enfrenta, a superar. Né? A superar, exatamente, exatamente. A colocar o medo embaixo do braço e correr atrás, né? E com foco no que você precisa realizar, se dedicar. E eu acho que é superar. Verde. A gente deve superar esse medo. E eu anotei aqui algumas dicas para nos ajudar a lidar com o medo. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Uma primeira dica que eu queria deixar sobre lidar com o medo é encarar o medo de frente. É você entender que você está com medo. Mas por que eu estou com medo? É você bater esse papo com o seu medo. Por que eu estou com medo agora? Porque quando a gente começa a encarar, entender que a gente tem um medo, às vezes é um medo de se expor para pessoas, um medo de entrar num relacionamento, medo de mudar alguma coisa na nossa vida, mudar de profissão. O medo sempre vai vir. Então é você encarar o medo e olhar e bater esse papo com ele e entender o porquê que você está sentindo medo. É uma dica bem simples, mas que começa a fazer sentido quando você conversa com o seu medo e coisa do tipo. Falar sobre o medo também diminui a intensidade dele em nós.
Por isso que é muito bom compartilhar, né? Ter pessoas para nos ouvir. Porque às vezes é um medo que, a partir do momento que você começa a falar sobre esse medo, ele vai perdendo a força dele em você. Ou então você começa a entender mais ele. Se você compartilha com alguém que pode passar pelo mesmo medo e te dar caminhos, é isso mesmo, ela tá com medo, vai com medo mesmo. E essa frase é muito legal, porque a gente usava ela até lá em Bragança, quando eu morava, vinham diversas situações que a gente fala assim, mano, a gente tá com muito medo. Mas a gente vai com medo mesmo. Porque você A tem que gente entender vai que o medo aprender sempre com vai ele, estar né? ali. Sempre vai estar. Ele Eu acho que a sempre gente tem vai que estar ali. A gente conversar tem que com ele. encarar. A gente conversar com Conversa ele, com fazer ele, ele, né? que a gente começa a entender melhor o medo e fala, ok, tô sentindo medo? Tô. Mas eu vou ter coragem e vou fazer com medo mesmo. Isso É aí, a desse doutora jeito Pimenta está mesmo. falando isso mesmo. É o acreditar, né? A gente tem que acreditar na gente, Sim, mesmo com medo, com vai dar certeza. certo. É a confiança, Uhum, né? É confiar em confiança. você. Agora sobre o autoconhecimento, por que você acredita que seja importante? O autoconhecimento. O O medo entra aí também, né? autoconhecimento. Se a gente se conhecer, a gente enfrenta É, ele. com certeza. Porque a gente precisa entender, no autoconhecimento você entende qual é o seu ponto fraco, o seu ponto forte. Se a gente se dispõe a se conhecer, a gente sabe o que que nos abala, o que que deixa a gente mais fragilizado. E a gente precisa ter esse autoconhecimento. E é algo que a nossa estima, né, o nosso valor próprio, ele é construído desde pequeno. Então, Exatamente. são situações que a gente carrega lá de trás. Se a gente não Exato. para e não encara para se autoconhecer, você vai deixando com que diversos sentimentos te derrubem, coisas que não são mais parte sua, coisas que não fazem parte de quem somos, a gente continua carregando porque é algo lá do passado e a gente deixa de viver o nosso futuro. Então é muito importante o autoconhecimento. Porque você vai conhecer, sim, eu sou fraca nisso, ok, eu tenho medo disso, ok, vamos enfrentar. Se você não para se autoconhecer, você não está se amando, né? Porque a gente só ama o que a gente conhece. Então é a Exato. mesma coisa na nossa vida. A gente Você vai falou se amar agora. na medida que a gente se conhece. Exato. Você falou agora de momentos de criança, tudo que a gente vive de medo, de autoconhecimento, Sim, autoimagem, autorreforço, autoeficácia. Esses são os 4 pilares. sim. Autoconceito, autoimagem, autorreforço, autoeficácia, que seria a autoconfiança. Esses 4 Uhum. pilares a gente constrói na infância. O autoconceito, às vezes, sabe aquelas brincadeiras, aqueles bullying, aquelas piadinhas que a gente ouve quando criança? Que você é Sim. desastrado, que você é lento, que você é burro. Muitas dessas frases as crianças levam para registram, arquiva e Sim. fica aqui. Conforme vai vivendo na adolescência, acaba dando um Uhum. problemão quando adulto. Nossa. Depois a gente vai vendo, a gente vai estudando e vai entender o porquê que eu me sinto tão frágil, porque eu tenho tanto medo, por que eu não consigo me dar bem no Uhum. relacionamento, por que às vezes eu tenho medo de lidar com o outro, medo de falar, porque aquilo que foi falado lá atrás, eu registrei que eu sou incapaz, né? Então, pais, mamães, cuidado que vocês falem Uhum. para os seus pequenos. Pode ser no Com momento da raiva, certeza. estava nervoso, mas cuidado. Se eventualmente sair uma bobeira, uma piadinha sem graça, né? Vamos lá consertar, né? Olha, você não é isso, me desculpe, né? Eu acho que o me desculpe e me perdoe a gente tem que tomar para a vida, a gente tem que usar isso Tem que ser diariamente. diário. Uhum. Exato, com todo mundo, porque a gente acaba machucando as pessoas e a pessoa vai levando isso lá para frente. Você pode causar um dano Uhum. tão grande na vida da pessoa, pode causar Com traumas, certeza. crise de ansiedade, fobias, tanto problemas enormes por brincadeiras, por Olá. bullying, por Uhum. situações de constrangimento, sabe? Que para quem faz é brincadeira, mas quem acaba Uhum. ouvindo machuca, né? Você causa traumas, traumas muito grandes que isso só vai se curar com terapia.
Terapia é se reconhecer, se cuidar, mas hoje muita gente ainda tem o tabu. Não O gosta medo, de né? psicólogo, não gosta de conversar com psicólogo, né? Eu converso com amigas, eu tenho amigas que fazem terapia, que fazem o quanto aquilo agregou de coisas boas na vida delas, o quanto elas cresceram como pessoas, o quanto melhorou a vida familiar, profissional, né? Então, assim, é o se olhar. O que de repente teve situação com o pai, com mãe, e principalmente com o pai, a menina com o pai, leva isso para dentro depois do seu casamento, né? E a gente acha que é bobeira, e depois você vai vendo assim que é uma coisa muito séria. É muito séria. A gente tem que se olhar, né? Se olhar completamente. Por Né? Não é fazer vista grossa, não. Porque é necessário trazer cura para essas áreas, né? E somente olhando, enfrentando, pode ser que seja muito doloroso a pessoa reviver todo aquele sentimento, reviver todas aquelas palavras que escutou. Mas se você não enfrentar isso, isso te domina, né? Então, quando a gente se dispõe a mesmo em meio à dor, a enfrentar isso e liberar o perdão, entender que você não é o seu abuso, você não é a palavra que alguém te falou, você não é o sentimento que você sentiu lá atrás. Quando você entende que você não é isso, você consegue viver mais livre, né? Então, é necessário é necessário a gente se deparar com as nossas dores e para que haja cura mesmo, né? Para que isso não tenha mais domínio sobre nós. Exatamente. Linda E palavra. todas as vezes que esse sentimento vier, a gente rejeita, né? Porque a gente tem que entender que medo, baixa autoestima, essas coisas, tudo isso vive nos perseguindo, vão sempre tentar nos derrubar. Elas estão ali o tempo todo, essas vozes, essas mentiras. Vilões da vida adulta. Sim. Esses são os vilões do medo, a baixa autoestima. Nossa, né? com certeza. Aí, se a gente não enfrenta, né? A gente fica carregando isso. E é sofrimento, né? É sofrimento para a pessoa, é sofrimento para as pessoas que vivem com essa pessoa, familiares, porque você acaba ficando amarrado e não sabe como correr atrás da cura, e aceitação também, né? Eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu não sei, eu estava lendo, até eu quero citar o livro aqui, que é muito bacana, do Walter Rizzo, Apaixone-se por si mesmo. Ele fala assim, nossa, é muito bacana, é um livrinho pequenininho, baratinho, bem bacana de se ler, é um estudo para você se cuidar, autoimagem, autorreforço, e a coisa de você não saber aceitar um elogio, sabe? Você não se achar merecedor daquele elogio. Às vezes a pessoa, você vai, faz o seu trabalho, que para você acha que é um trabalho normal, você está acostumado com a sua rotina, e a pessoa vem te elogia e você não recebe aquilo, né? A gente tem que cuidar, porque a gente tem que receber esse elogio como aceitação, né? É aquela coisa da autoimagem, da mulher se preocupar com essa coisa de tem que estar magra ou tem que estar gorda, né? Tem que estar assada, tem que estar loira, tem que estar morena, tem que... Morena. É autoimagem, é aceitação. Cada um é do jeito que o Pai do Céu fez, né? A gente tem que aceitar se amar. Exato, eu concordo. Se você tá lá, obesinha, colesterol lá em cima, né? Aí o ato de amor é lutar para isso mudar. Exatamente, isso é um ato de amor, você cuidar pela sua saúde, não é estética, porque é saúde. Isso, porque pensar na aceitação não é só pensar, beleza, eu me sinto estranha, magra, ok, aceitei que eu sou magra, mas eu vou continuar o resto da vida me sentindo mal por estar muito magra? O que é possível para a gente fazer, a gente vai fazer a nossa parte para mudar esse quadro, né? O que eu posso fazer para melhorar esse quadro? Isso, para melhorar esse quadro. O primeiro passo ainda para melhorar é se aceitar. Se aceitando, entendendo, eu sou assim, a gente consegue
tendo essa força para se encarar e mudar o que está sobre o nosso domínio. Tem coisa que a gente tem que aceitar, mas não é mais do nosso domínio. Às vezes é uma característica muito forte que é sua, alguma coisa que você não consegue mudar. E você vai ter que aceitar e conviver com aquilo para que aquilo não te magoe mais. Porém, coisas que a gente consegue mudar, a gente aceita e a gente vai para esse caminho, né, de mudança. O que eu posso fazer para mudar? Como eu posso fazer para melhorar isso, né? Exatamente. Se uma pessoa te pedisse agora para ajudá-la com dicas práticas sobre se valorizar, o que você diria? Os conselhos práticos. Prático. Uma parte muito importante é conhecer as verdades sobre você. Muito Por bom. quê? Tem coisas que nem a gente falou do processo da nossa infância, que as pessoas machucadas, feridas, descontaram essa ferida e nos causaram feridas. Então disseram mentiras sobre nós e nós acreditamos fielmente que somos aquilo. Mas quando você olha e você começa a ver verdades em você, você fala, eu não sou aquilo que me disseram. Você sai do processo de vítima, né? Você não é mais uma vítima, você tomou o controle agora. Exato. Então, procurar as nossas... E uma forma de procurar as verdades sobre nós, uma forma bem rápida e prática, é perguntar às pessoas que mais convivem com a gente, né? Chega lá e pergunta, olha, o que você vê de ponto forte em mim? O que você acha de interessante em mim? E você vê que aquelas pessoas, elas vão descrever o que elas veem de você, pontos que talvez, verdades que talvez você nem sabia. Nossa, é sério que eu sou uma pessoa assim? Você me vê desse jeito? Quando você colhe essas informações, as pessoas que mais convivem com você, você começa a ver as que mais batem, né? E fala assim, uau, realmente, eu sou boa nisso. Eu tenho força para isso, eu tenho coragem. Coisa que às vezes a gente não enxergava, né? É a gente olhar para as verdades de quem somos. Exato. Nós sabemos, no fundinho a gente sabe quem a gente é. A gente precisa olhar lá dentro para ver quem somos. Outra parte. O valor. Sim. Verdade, ó, que nem a Rita falou. Por trás daquele que fere, sempre tem uma pessoa ferida. Então, quando a gente entende isso, quebra na gente esse ciclo de ferir pessoas. Porque você não vai ferir na mesma intensidade que você foi ferido. Você não vai descontar no outro. Você toma aquilo, né? E você corta esse ciclo de um ferindo o outro, quando a gente entende. Por isso que é necessário mesmo a gente saber as nossas verdades. Outra dica bem legal é nos priorizarmos. Sempre. Priorizar no nosso dia. Por exemplo, principalmente a mulher. Com certeza. Que a mulher, que ela tem um universo de coisa. Família, Sim. tudo na frente dela. Aí quando ela vai e a se mulher por último. E ao mesmo tempo, quando ela se coloca, ela se sente com culpa, né? Que ela não merece, que ela poderia estar fazendo outra coisa, cuidando. Que coisa louca, né? Olha, que coisa. Sendo que se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar tão bem de quem a gente ama, né? Então a gente precisa estar bem. E a gente começar a nos priorizar, a gente aprende a dizer não, que é uma palavra muito importante. Porque às vezes é muito difícil e muito necessário aprender a dizer o não. Porque tem situação que o nosso não, o nosso sim para alguém, a gente está dando um não para a gente mesma, né? E dependendo da situação. A gente entender o que nos cabe dizer sim e também o que nos cabe dizer não. Começar a exercer o não para situações que vão nos desgastar demais e que não é para a gente tomar, é um ato de amor, né? Muito importante, de se priorizar. E sobre a prioridade dos nossos dias, uma coisa que tem nos roubado demais é a internet. Por quê? Muita gente já começa o dia, ao invés de se atentar, nossa, acordei, tô acordando, tá deitado ainda, e já tá no mundo ali vendo todas as notícias da rede, e aquilo enche tanto a sua cabeça, gera muita comparação, as pessoas começam a se comparar com um padrão que não existe, às vezes um padrão irreal, e você já se bombardeia logo na primeira parte do seu dia. Então você fica o dia inteiro
com a cabeça a milhão, né? Então, a pessoa começa quando a gente percebe que a gente está se desfazendo da gente, assim, muito facilmente, é porque está havendo comparação. E isso não é legal de existir. Então, uma maneira da gente se priorizar na prática é parar um pouco de se comparar, né? Às vezes é necessário a gente deixar de seguir algumas pessoas que não acrescentam em nada, só gera dor de cabeça para a gente ficar se comparando e se achando inferior. É necessário ter esse cuidado também, né? De entender o que está me afastando de ser quem eu sou e o que está agregando para o meu dia. Então, algo precioso seria dedicar as primeiras horas do seu dia para você, né? Sim, fazer o que você gosta, pensar, ter o seu tempo com Deus. Era isso que eu ia falar, ter o seu momento com Deus, independente, parar um momento, pensar o que eu quero fazer hoje, quais são as minhas metas, coloca lá as metas curtas, as metas longas. Você vai, toma o seu banho, calmamente, né? Que mãe e esposa não tem banho. Toma o seu café, te dá um presente, tomar um café tranquila, faz tudo aquilo que você gosta, se alimenta com calma. Aí sim você começa o seu dia. Eu sei que não dá para fazer isso todo dia, mas tenta se organizar, deixar um dia na semana para você, né? Para você acordar sem despertador. Isso, acordar com calma, né? Sem a correria, sem o lance da internet. Ao mesmo tempo que a internet te ajuda, ela te atrapalha. É aquilo que você falou, você já acorda 200 mil. São notícias boas, notícias más. Aí você já absorve tudo aquilo que vier de não tão bom. E aquilo ali vai rodando para você durante o seu dia todo. Então, assim, a gente tem que se cuidar, se priorizar. Qual outra dica? Nem a Rita, né? A Rita e a... Ai, meu Deus, perdi a doutora aqui, meu Deus. A doutora Pimenta falou, né? A gente tem que se cuidar, senão como a gente quer cuidar do próximo? Exato, a gente não está cuidando nem da gente. O que a gente vai oferecer? Todas as nossas energias que a gente poderia gastar com algo pra gente, a gente doa só pro outro, a gente fica esgotado, né? A gente tem que se priorizar também, porque se a gente se cuida, a gente cuida do outro com mais dedicação, sabe? A gente consegue oferecer o melhor pro outro quando a gente está bem. Outra diquinha aqui é admirar o belo que existe em nós. A gente tem uma dificuldade em se admirar, não é? Sinceramente, Não é? A gente consegue admirar os outros com uma facilidade, mas quando é para olhar para a gente tem uma coisa ali, principalmente a mulher, né? Que é forrada de hormônios, que às vezes tem uns picos de tô me sentindo linda, depois o pico, meu Deus, o que é isso? Sempre tem, né? Acorda de manhã, se achando mais ou menos, daí vai lá pro meio da tarde, já tá se achando horrorosa. A noite tá linda, maravilhosa, né? Não é? Então a gente tem que aprender a ressaltar o que é belo na gente. Às vezes para ressaltar o que é belo em mim, eu vou no espelho e falo, Raquel, eu gosto quando você tem coragem. Nossa, Raquel, eu gosto quando você faz tal coisa. A gente tem que trazer essas afirmações, essas palavras, né? Das verdades, do que é belo em nós. É necessário. A gente tem que criar os nossos mantras, né? Se sentir assim que tá indefeso, criar aquelas frases afirmativas. Você pode, você consegue, você é forte, né? E é diariamente isso, não é só naquele momento. São orações que a gente faz pra gente mesmo. Essa técnica do espelho é muito bacana. Tem a técnica de você lavar as mãos, abre a torneira, tá se sentindo incomodada, abre, lava a mão, joga todos os pensamentos que tá incomodando, pede coisas boas para vir ali, segue a vida. Escreve, externa de alguma forma pensamentos positivos, coisas não boas. Queima a pessoa, queima o que você escreveu, que as pessoas ficam na dúvida. O sentimento ruim você queima. Esquece. Mas o que é bom, olha, teve uma fase da minha vida em que eu
para me afirmar e falar assim, uau, Raquel, você consegue, eu escrevia até em post-it, deixava colado na parede, Ótima para ideia. quando eu acordasse, eu olhasse aquilo e ter coragem, sabe? Porque quando a gente vem acostumado com esses sentimentos, né, ruins e não se vê tão bem, quando a gente passa a se enxergar, demora um tempinho para a gente Sim, começar a enxergar as coisas boas, né? Então a sim, gente está sempre reforçando e colocando isso onde você pode ver, pensando sobre isso. Pensar positivo é muito bom, e mesmo é às vezes a necessário. gente vendo, a gente não toma aquilo com propriedade pra gente. A gente não reconhece. Se acha egoísta, né? Verdade. Nossa, eu escrevo muito bem, eu canto muito bem, ou qualquer outra função que exerça, faz com excelência, a pessoa não tem, se acha orgulhosa, não Não tem, é? né? Acha A que é falta de humildade. Exatamente. E não é o contrário, Não é. é um dom de Deus que Uhum. te deu, que faz aquilo muito bem, Sim, coisas que às vezes você não faz, o outro faz muito bem, e é importante a gente reconhecer, a gente crescer com isso, porque a gente sempre é inspiração para uma outra pessoa. com certeza. Tem Sempre tem sempre alguém nos alguém que olhando, se inspira na gente, né? inspirando. Talvez a gente não conheça, mas a gente sempre tem. Então a gente, querendo ou não, a gente é exemplo, a gente Uhum. tem que estar tendo. Tem que se amar, não é? Tem que se Seja com cabelo amar. enrolado, Tem com que se cabelo amar. liso, sem cabelo, tem que se Sem amar. Tem que cabelo. se amar. Porque a E não gente tem que percebe esperar que, o amor do outro. Muitas sim, vezes, né, bate aquela carência de pessoas que não têm um companheiro, pessoas que estão no momento sozinha, ou que, em qualquer outro momento da uhum, vida, eu tô assim, assado, porque eu não tenho. Não! uhum, Se você não se amar primeiro, se você não se valorizar primeiro, ninguém vai fazer isso por você. ninguém faz isso por Aceitação, nós. não Parte é? da gente, né, esse amor, não tem como, porque se você põe toda a sua expectativa de amor próprio no outro, quando ele te decepciona, você perde o amor por si mesmo, então não dá muito certo. E a Nunca. gente vive bastante, a gente já falhei nisso, meu Deus, com certeza, né, de colocar uma expectativa no amor do outro e tal, mas quando você começa a olhar e buscar esse amor de outra fonte, né, em Exato. você, em Deus, em coisas desse tipo, você vê que você é um ser precioso. A gente é único, a gente não tem com quem competir, porque só existe uma Raquel. Desse jeito. Tem várias Raquel, mas a Raquel, eu, assim, só existe eu. Então não tenho que competir com outra versão de mim. Então não compensa a gente ficar se desgastando. A gente tem que se amar e entender que a gente é único, que as nossas características são únicas. Uma coisa muito engraçada, né, foi que eu não gostava da minha risada, porque Todos. eu começava a dar risada e todo mundo sempre comentava, nossa, alguns achavam super engraçado e ria junto, outros falavam, nossa, que risada feia, escandalosa, ou então, nossa, Raquel, você ri o tempo todo, porque eu gosto de rir, então, tipo, de manhã eu tô rindo, você me vê de tarde eu vou rir, se você vê de alguma situação eu vou rir, eu gosto de rir. Só que aí uma vez eu fui para uma viagem na Bolívia e eu fiquei um tempo, uma semana com uma galerinha ali. Uhum. E no fim, na hora da despedida, chegou uma mulher, ela me abraçou e ela falou assim: Eu amei ter você aqui. Eu fiquei, ué. Aí ela falou assim: O seu sorriso. Daí ela falou assim: Nunca pare de sorrir. Daí ela falou assim: A sua risada me trazia uma alegria. E eu pensei: Eu quero sorrir tanto quanto ela. E ela achava a minha risada linda. Ela falava: Ah, encantadora. E eu falei assim: Uau, algo que por uma fase eu achei tão feio. Eu achava tão estranho rir o tempo todo, me segurava às vezes para não rir. Era algo importante para alguém. Tanto também teve outras pessoas que vinham e falavam dessa característica que antes eu não aceitava. E eu percebi que isso, além de me fazer bem, aceitar essa característica e viver com ela mesmo e sorrir mesmo, além de me fazer bem, fazia bem para o outro. Então não tinha por que eu ser assim. E até mesmo para as pessoas que tinham raiva disso, elas percebiam algo bom. Uma vez chegou uma amiga e falou assim para mim: Raquel, eu tenho uma raiva de você. Eu falei: ué, por quê? Dela, porque eu queria ter essa alegria de sorrir sempre, eu não tenho. Aí ela falou assim: mas ao te olhar e ver que você consegue, eu vou me esforçar para ser assim também. Então ela começou a sorrir mais no café da manhã, começou a ser mais leve.
E foi um confronto para ela a minha presença, mas foi algo bom, né? Que ela começou a mudar e ver que ela não precisava ser tão carrancuda quanto ela é. Ela mesma colocou isso, que eu transformei o coração carrancudo dela. Então é a gente aceitar que existem coisas na gente únicas, são nossos dons aí que o Senhor nos deu, características únicas, essenciais, que o outro vai ser bom para o outro, né? Vai agregar no cuidado do outro. Exato. A doutora Pimenta está falando aqui, peraí, deixa eu voltar. Ela acha que as pessoas são muito exigentes. Acho que muitas vezes as pessoas são muito críticas e exigentes consigo mesmo. Também acho. As pessoas têm se julgam demais, né? São críticas demais. E isso não é legal. A gente tem que olhar para a gente com um olhar de amor e de perdão também, né? Sobre nós. Com um olhar de amor, principalmente. Porque se a gente é muito dura com o nosso ser, nossa, isso é muito prejudicial. Porque a gente passa a não ver o que é belo na gente. A gente passa a sempre nunca estar bom, sempre tem que ter o melhor, sabe? E tem situações que a gente vai exigir sim o nosso melhor, mas a gente ficar com isso o tempo todo, de não enxergar o que é belo, de ser muito duro com o nosso eu, a gente não vai viver com leveza, né? A gente vai viver brigando com quem somos. Isso não Ó, a Vilminha tá gasta a falando, nossa mente, continue. Lembra da gasta Vilminha, nosso né? emocional, desgasta tudo. Você se recorda da Vilminha? A Vilminha, ela A falou Vilma. do seu sorriso. Eu perdi. Ah, continue sorrindo, meu amor. A vida fica sempre melhor. Eu vou pôr meus Com óculos. certeza. Fica sempre melhor com um sorriso, né? Um remedinho, o sorriso. É o melhor remédio, né? Melhor uma gargalhada, assim. Quem que não se encanta com uma gargalhada? Qualquer pessoa se encanta com uma gargalhada. Muda o ambiente, né? A felicidade sempre muda o ambiente. Mesmo aquele carrancudo ali, dá uma incomodadinha ali, mas ele vai olhar. No Vai fundo tá incomodar ali. ali naquela hora ali, mas ele vai dar Sim. risadinha. Se ela consegue, eu também consigo. Vou Ser mais tentar, né? leve, Vai se devagarinho. abre, né? Ao E como tem diferente. sido essa jornada para você? Ai, tem sido incrível, porque quando a gente consegue olhar que a gente nasceu para um propósito, que o nosso combo completo, ele serve para uma missão, ele serve para algo, a gente não rejeita mais aquela característica que a gente não dava tanta moral assim, né? A gente consegue viver sem muito esforço, porque quando a gente tenta ser quem não somos, a gente se esforça demais, porque não é algo natural. Você querer ser como alguém, querer falar da mesma maneira, tudo do mesmo jeito, é forçado, porque você não é livre, porque você fica o tempo todo se forçando a ser algo que você não é. Mas quando você se aceita e começa Dentro das a famílias, ver. né? Com as adolescentes, que a fulana tem que parecer com a Sim, outra, que a outra fez faculdade, a outra casou, você não, já está querendo é. a sua vida, não, você não é Nossa, assim. a gente. Olha, sua amiga Cíntia Marcondes entrou. Cíntia, linda! Era do nosso bonde das palhacinhas do hospital. Nossa equipe Santa Casa, a minha equipe que Santa orgulho, Casa, estava lindos. doida. Amo todos. Já morou. Ai, são lindos. Mas, a parte importante é que a gente começa a tomar até mais decisões, né? Quando a gente começa a se ver, a se priorizar, a entender quem somos, a gente não é mais tão indeciso para as coisas. Tudo se torna mais leve, né? Então é importantíssimo a gente Você aceitar. falou várias características de Hum, baixa autoestima. Essa que você falou agora da indecisão, ser influenciável pelos sim, outros, dificuldade para verdade. tomar decisões, buscar sempre a atenção dos outros, a autoafirmação do outro. Se eu fui lá, fiz uma coisa Uhum, e o outro não falou para mim que não é importante, mas a partir do momento que o outro fala que é joia, bacana, aí sim, a pessoa que sempre está precisando, sensível a críticas, dificuldade para sim, receber elogios que a gente conversou.
extrema preocupação com a opinião dos outros, um comportamento Uhum. submisso, sempre está submisso em todas as situações Sim. e relacionamentos, timidez excessiva, Uhum. perfeccionismo e a culpa que a gente está falando. Perfeccionismo. Olha, e Tudo muita sentimento gente acha que o, baixa o autoestima. perfeccionismo, Acha que é a gente qualidade. entender que até ele e é uma coisa da baixa autoestima, né? Da Eu nossa, tenho que ser o do nosso perfeito, eu tenho valor. que fazer tudo Sim, eu certinho, né? tenho que ser o Uma coisa é ser, melhor. uma coisa é ser metódica, outra coisa é ser perfeccionista. Sim, São coisas verdade. diferentes. Mas o perfeccionismo, ele vem da baixa autoestima. Alguma coisa tem de errado. Uhum. Por que eu me cobro tanto? Por que eu quero ser tão perfeita? Por que eu preciso tanto fazer as Sim. coisas com tanta perfeição? Né? Vale a gente parar, né? Hoje E vamos parar, vamos pensar analisar, vamos anotar o que eu estou deixando de que a fazer gente para tem mim, se sentido. eu encontro alguma Uhum. característica dessa em mim, o porquê eu me comporto dessa forma, o que faz com que eu me comporte desse jeito, né? Uhum. A gente precisa ter esse olhar, né? Entender tudo isso. Porque se a gente não para pensar o que a gente sente, a gente só vai vivendo. E a ideia não é só ir vivendo. Como eu Vivendo disse, cada muleto. um tem um propósito. A gente tem que ter esse olhar e entender. E que nem você falou, tem pessoas que vão precisar da terapia para aumentar a sua autoestima, porque a terapia é o quê? Um conhecimento, né? Um autoconhecimento. Ela te leva para um autoconhecimento, te leva para você entender, viver uma vida sem culpa, né? Sem se culpar o tempo todo, sem culpar o seu passado. Quando a gente quebra quando a gente se perdoa, a gente quebra esse vínculo do passado de nos perdoar e a gente consegue viver o nosso presente, né? Então tem que ter, que nem você falou aí, anotando sim, que a gente sente. Quando vem algum sentimento de desvalorização, mas por que eu me senti assim? Qual foi a situação que causou esse sentimento em mim? A gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? Porque aí a gente começa a se entender mais, ser mais amigo do nosso eu. Temos que ser nossos melhores amigos. A gente tem que ser a melhor amiga. Minha melhor amiga sou eu. Porque aí depois, porque se a gente está bem, né, a gente consegue sim passar isso para o outro. Então é muito importante. A gente acaba levando um encantamento. É aquela coisa assim, a pessoa que é sempre sorridente, como a Leitão, é sempre alegre. Então, assim, a gente quer pessoas. Como a Uhum. gente quer essas pessoas do nosso lado? A gente quer pessoas desse jeito. A gente quer uma reclamona, Com uma certeza. pessoa triste, uma pessoa rabugenta, uma. Não! Então, assim, a gente Uhum. sabe que tem pessoas que têm fases, a gente tem fases da vida que a gente está tão, né? Com Tão para certeza. baixo e fases tão para cima, mas a gente tem que se olhar. O Tem, autocuidado. uhum. Tem uma frase aqui de um livro, eu vou ler. Pode ler. Muito incrível. Tá, É grandinha, mas se atentem aí. vamos lá. Se eu fosse o seu pior inimigo, eu iria reduzir a sua força e ampliar as suas inseguranças, até que elas dominem o modo de como você se vê. Essa frase é da Priscila Schiller e eu achei tão incrível, porque realmente, se você amplia a sua insegurança e tudo isso muda o modo de que você se vê, então você fica travado ali, né? Vive uma vida com medo, se vê de uma forma distorcida, sendo que a meta aqui da nossa vida é a gente enfrentar essas inseguranças, né? Sabendo que elas estão ali e que são possíveis de ser enfrentadas. Que é possível viver uma vida melhor, né? Qual que é o nome do livro, O nosso querida? eu. Mostra pra gente. Eu anotei o nome da autora. Ela é a autora do best-seller lá do Quarto de Guerra, do filme. Sei. Foi ela que fez essa frase. Aí tá no livro dela, do Quarto de Guerra. Eu fiquei assim, meu Deus. E é verdade, porque se o inimigo domina a nossa insegurança e as coisas que são boas a gente não vê, a gente vive uma vida bem derrotada, né? Bem triste. Não consegue levantar, não consegue produzir, Sim, achar um consegue. propósito na vida. Uhum. Exatamente,
Exatamente, exatamente. Então vamos nos cuidar, já falamos. Autocrítica Vamos. também. O que você acha da autocrítica, autocobrança exagerada? Porque assim, autocrítica e autocobrança exagerada é o contrário do autorreforço. O autorreforço, Verdade. ele tá ligado no autoconhecimento. Aquela coisa da gente se agradar, Aham. se E é premiar. importante também, a gente tem que se premiar. É aquilo lá, né? Eu vou me dar um presente porque eu mereço. Não é todo dia, né? Que eu vou, eu vou comer Gente, chocolate porque eu não vamos mereço. exagerar. Eu vou tomar Porque se a vinho. gente fica. Sim, porque senão acaba virando um mal para nossa vida, né? Aí não dá certo. Um lado da E saúde a vai auto, reclamar. não é? E a autocrítica demais, eu acho também não é tão bom, porque você só põe defeito naquilo que você faz, né? Você faz um café, você fala, nossa, podia estar melhor esse café. Melhor, exato. A mesma coisa quando Você você está vai fazendo. escrever um texto, nossa, ficou mais ou menos, né? Podia ter feito algo melhor. É muito ruim a gente se autocriticar demais. Tem Exato. momentos, sim, que a gente vai ter que parar e falar assim, nossa, eu poderia ter feito melhor. Mas ficar nesse fluxo disso o tempo todo, isso vai virando uma verdade em você, que você acha que você nunca é o suficiente, né? Você acha que sempre vai ter que ter algo mais. E essa não é a ideia. Viver nesse ciclo não dá, não. Exatamente. Pensar hoje foi o que eu fiz o meu melhor hoje, eu tentei fazer com excelência. Amanhã a gente tenta fazer melhor. E vida que segue. Uhum. E é muito isso, né? Voltando àquela frase que a gente já falou aqui, é se olhar com amor. Eu fiz o que dava para eu fazer. Talvez não é o meu melhor, mas é o que eu podia fazer no momento. Não fique se cobrando tanto por aquilo. No momento era aquele o meu melhor. Né? Era o meu melhor. Aquele Pronto. momento. Era o que eu tinha em mãos. Exato. Se eu voltar semana que vem, eu posso fazer diferente, mas talvez seria o melhor? Será que seria o melhor? Não. Né? A gente tenta fazer tudo com excelência, tudo muito bonitinho, tudo perfeito, mas às vezes a gente não consegue. E também a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Aí a Verdade. gente Então acaba não se dá para viver frustrando. com esse sendo o nosso termômetro, né? Agradar o outro. Porque o que me agrada pode não agradar o outro. Então a pessoa vai ficar assim, né? Correndo para todos os lados. A gente tem que entender que nós nunca agradaremos totalmente alguém, né? Isso não é ruim. Isso não é ruim. Cada um tem o seu direito, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que estimar o valor de cada um, né? Se Uhum. estimar, se dar chocolate quando você acha que está precisando, o cuidado com o outro, a valorização à sua vida, à sua saúde, à sua aparência, o Uhum. cuidado com a família. Às vezes, né, quando a família também não está muito bem, a gente também há a preocupação, o Com cuidado. certeza. É tudo um conjunto, né? É tudo Tudo um conjunto, é corpo, alma e espírito, né? Então, o que que eu faço para minha alma ficar bem, para o meu espírito ficar bem, para o meu corpo ficar bem, comer bem, porque muitos sentimentos ruins, muitas coisas são, às vezes é uma baixa de uma vitamina que você está no seu corpo, às alimentação. vezes é uma Vamos falar sobre alimentação, alimentação. Exatamente. Exatamente. aham, Tá é uma tudo alimentação envolvido. pobre que você está comendo em nutrientes. E isso tudo abala o nosso corpo, porque tudo isso faz parte, né? Às vezes é um exercício que está faltando a gente fazer, porque o exercício libera aqueles hormônios bons, que a gente se sente bem, aquele hormônio de prazer. Às vezes é algo que você encontraria no exercício, você pode estar amando e cuidando do seu corpo, né? A gente tem que pensar sempre nessas três áreas. Não tem como eu ficar só com o meu corpo bom e a minha mente, a minha alma fragilizada. A gente tem que fortalecer os três para a gente conseguir viver equilibrado. É um pacotinho que os três É têm um que estar bacana pacotinho. para poder funcionar. Sim, Né? Se tem sim. dois bacana, o outro tá ali, não vai. Não vai para Não vai vai. arrastando, mas não vai completo, né? Não vai fazer o seu Uhum, serviço que tem que fazer. Um lado vai sofrer de alguma com forma, vai certeza. causar, né? Sobrecarrega. Exatamente. Tá me incomodando isso aqui. Eu não tô enxergando direito, pessoal. Não tá enxergando. Falta uns graus aí nesse óculos. Você queria falar mais alguma coisa? Minhas perguntas aqui já foram.
pergunta aqui dos nossos queridos. Oi, Raquel. Alguém falou alguma coisinha? Não viu que a galerinha comentou? Lindas. Vai ficar gravado sim, vai ficar gravado sim. A gente vai colocar no perfil da Somos um Só Coração e a Raquel também. A senhora Leitão vai ficar salvo na página dela. Perfeito. Deixa eu ver. Olha, perguntaram se eu tô bem, eu tô bem. E eu acho que é muito isso. A gente passar, É vida, é vida. Não tenho a vergonha. gente não tem vergonha, gente. Não há vergonha nenhuma. A gente precisa. Terapia é coisa de louco. Não é? Muita gente fica com esse receio. Não é. Sendo que é para para não você se surtar. entender melhor, né? É para não surtar. Obrigada, Ju. Linda. E acho que é muito isso, a gente pensar nisso. Que a gente é um combo, a gente tem que tratar todas as áreas, é a gente se permitir se olhar com amor, porque no início dessa jornada do autoconhecimento, no início do amor próprio, a gente vai ter recaída, a gente vai ter uma queda de se achar ruim, vão ter esses dias e tudo bem eles acontecerem, tudo bem você não se sentir bem, tudo bem você sentir medo, tudo bem você se sentir incapaz para alguma coisa. Tudo bem, o que não pode acontecer é você permanecer nesse sentimento, é você entender que esse sentimento vai acontecer, vão ter horas que você vai estar mais fragilizado, e é você que nem a internet estava caindo e levantando aqui, a gente vai cair e vai levantar, a gente não vai permanecer caído, né? A gente entender isso, que em nós existe força suficiente, somos dotados de coisas incríveis, a gente tem um potencial lindo, o ser humano, acho que é a coisa mais incrível assim que foi criada. A gente tem neurônios assim que permitem fazer tantas coisas. O outro não é diferente da gente. O que está disponível para o outro está disponível para a gente também. A gente pode se amar, a gente pode viver coisas incríveis. A gente tem capacidade. A gente tem que entender que a gente não pode se exigir demais nesse início, nessa caminhada, né? De amor a si próprio. A gente não pode exigir perfeição em tudo isso, porque é algo que a gente vai construir tijolinho por tijolinho. Nós estamos em constante mudanças. O meu eu da infância não é mais o mesmo contexto do meu eu de agora e não é o mesmo contexto do meu eu de anos atrás. Então, o autoconhecimento é diário, porque deixar tudo os baús muda. pra trás, né? Não ficar carregando. Sim, deixar. A gente quer carregar umas mochilas cheias de coisa. A gente tem que se desprender, se permitir se desprender de sentimentos que a gente não deve carregar mais, de culpas que não são mais nossas. A gente tem que sair desse quadro, né, de vítima, de não, eu sou assim porque no passado falaram isso para mim. E não querer mudar, a gente tem que entender, uau, eu fui muito tempo assim por conta disso, mas eu não vou ser mais isso. Eu posso mudar. A gente não tem controle sobre o que passou, a gente tem controle do nosso hoje, do nosso agora. E ele é um presente, né? Por isso que esse nome, o presente, ele é um presente. A gente tem que saber usufruir bem do nosso presente. Se olhar com amor, se olhar com empatia. A gente consegue olhar com empatia para o outro, né? Porque não olhar com empatia para nós mesmos? Cuidar da nossa criança interior, curar as feridas da nossa criança interior, curar as feridas da nossa adolescente, cuidar, né, de quem somos. A gente tem que se olhar com esse cuidado, com esse carinho. A gente é o nosso próprio presente, né? A vida é tão curta, a vida passa assim de uma maneira que a gente tem que viver quem somos, a nossa essência. A gente não tem que esconder quem somos. Por mais que dê o medinho, né, que a gente falou do início, é mesmo, gente. E essa é a jornada. Vamos comer. Bota a cara no sol. E vai que vai. A gente precisa Lindas palavras. se permitir. Perfeito, Raquel. Olha, a gente já passou aqui, já o Instagram derruba a gente. Deixa eu já te agradecer. Ai, verdade. Agradecer Obrigada pelo convite. por ser essa pessoa. Obrigada por cada um que assistiu. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu admiro a pessoa Raquel.
alma genuína, Obrigada. é muito raiz, valores, valores grandes. Eu só te desejo muita luz, muita saúde para você, bênçãos grandes na sua Amém. família, né? Amém. Que venha logo vários leitãozinhos aí pra gente brincar, pra gente abraçar. Os leitãozinhos. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo seu sim, por ter aceito participar da nossa janela. Gratidão, gratidão. Obrigada. Que janela linda, maravilhosa. Eu amei o convite. Amei ver você, mesmo que pela telinha. Já senti, já veio aquela lembrança dos nossos dias, nas nossas ações no Santa Casa. E o quanto que era bom, né? O quanto que a gente voltava recarregado para casa. E isso é bom demais. Recarregava o nosso amor, a nossa energia. E como é bom estar aqui com vocês, estar aqui com a doutora Pachuca. Tá aqui também com a Pachuca, que por dentro aí tá a Pati, e é um ser lindo também. Que Deus abençoe muito sua vida, o seu caminho. Siga aí fazendo várias janelas, levando várias conversas boas para as pessoas e que a gente possa sempre ter cada vez mais esperança, né? Expectativa aí de coisas boas para nossa vida e que todo mundo consiga, né, viver com leveza, olhando o que a gente, amando o que a gente vê no espelho, né? Nosso ser. Se adorando, né? Se cuidando. Eu quero dar mandar um beijo, um abraço para todo mundo que ficou com a gente, né? Até agora aqui na Janela da Seus lindos. Muita bênção, saúde para todos e se cuidem. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Beijão. E é verdade, se puxar o pai vai ser os leitãozão, que é alto. Beijo, amiga. Se puxar a mãe é os leitãozinhos. Beijo, gente. Obrigada. Vocês são Beijo. lindos. Tchau, Beijo, tchau. Ju, irmãzinha. Lindas. Tchau. Tchau, tchau.